Boa tarde. Vou procurar fazer uma apresentação para esse pós-almoço, para que ninguém durma. Bem, gostaria primeiramente de agradecer mais uma vez aqui o pessoal da Abranet, que nos convidou para fazer essa apresentação e que é um parceiro fundamental no desenvolvimento desse trabalho, desse projeto de pesquisa que a gente está realizando por iniciativa do Comitê Gestor da Internet, né, através do Núcleo de Informação e Coordenação, né, onde nós temos lá o Centro de Estudos sobre as TICs. A gente tem diversos projetos de pesquisa. Hoje nós vamos falar sobre dois projetos de pesquisa que nós temos. Um, que é o projeto TIC Domicílios, e o outro é o projeto TIC Provedores, tá? Que ele está ainda em fase ele está ainda acontecendo, né? O que nós vamos fazer aqui é discutir um pouco o quadro do setor de provimento de acesso à internet do Brasil, falando dos desafios e falando um pouco do cenário dos provedores de pequeno e médio porte. Bem, primeiramente, vamos entender um pouquinho como é que está o Brasil, né, no desenvolvimento, aí, em relação ao desafio da inclusão. No mês que vem, os dados de 2010 atualizando esse cenário, então eu convido a todos para entrar no site, acompanhar a coletiva de imprensa que nós vamos fazer, para aqueles que tiverem interesse, ela vai ser transmitida ao vivo, e para aqueles que não puderem acompanhar a coletiva de imprensa, os dados vão estar divulgados, os dados são públicos, claro, protegendo sempre o informante, a confidencialidade do informante, né? Isso é um princípio básico na área de pesquisa. E nós também, a gente está disponível para estudos, para realizar, para atender necessidades específicas de demanda. Nossa ambição é, em breve, conseguir disponibilizar bases de microdados das pesquisas, sempre sem identificar, claro, os informantes, mas para que as pessoas possam fazer cruzamentos de acordo com as suas próprias necessidades. Cada empresa tem a sua visão, tem as suas estratégias, e aí pode atender melhor a sua necessidade de informação com impostos de microdados. Mas, por enquanto, a gente ainda não conseguiu padronizar as bases. Enfim, vamos falar da penetração do computador e da internet no Brasil. Mais uma coisinha, quem quiser fazer alguma pergunta durante a apresentação, pode fazer, não tem problema. A gente pode fazer ao final também, não sei se tem um microfone ou se não precisa de microfone, mas enfim, se alguém tiver uma dúvida durante a apresentação, por favor, a gente está à disposição. Então, a gente tem 1/3 dos domicílios brasileiros com computador. Esse número vem crescendo de forma vigorosa desde 2005, né, que, quando a gente começou a fazer esse projeto de pesquisa, eram 17% dos domicílios, 7,4 milhões de domicílios, né, e hoje são 36% dos domicílios na área urbana, que são essas barras azuis, não sei se vocês estão vendo aí, e 32% no total Brasil. A gente, a partir de 2008, incluiu na pesquisa a área rural, né? E as pessoas podem perguntar, mas poxa vida, um quadro, né, mais completo aí, né? Por que vocês não faziam um quadro completo desde o começo? Porque, por causa de algumas características do Brasil em relação à área rural e a dificuldade de você chegar, né, nesses entrevistados, sortear, fazer o sorteio, é bastante complexo. Imagina que você tem entre domicílios, às vezes, 3 dias de viagem em alguns lugares onde a gente faz a pesquisa. Então, isso foi incorporado conforme esse projeto foi crescendo de importância. E em relação à internet, é 1/4, né, dos domicílios, são 27% na área urbana e 24% na área, no total Brasil, urbano mais rural. O que é um quadro bastante importante, que esse número vem crescendo ano a ano, que o governo,
que as empresas, que a sociedade, de uma forma geral, esteja junta nessa batalha contra a exclusão digital, mas imaginar que só 1/4 dos domicílios brasileiros esteja conectado à internet, tem uma conexão, pelo menos uma conexão à internet, é grave em 2009 no nosso ponto de vista. É muito baixa ainda a penetração. A gente está excluindo 3/4 da população, pelo menos dos domicílios, de acesso à internet, que é uma coisa hoje, eu não preciso comentar nesse fórum, da importância disso, né? E eu gostaria também que vocês olhassem para esse dado como uma oportunidade para crescimento de provedores de acesso à internet, para a entrada de novos empreendedores nessa área, né? Então a gente tem muita oportunidade. Às vezes a gente pode imaginar, pô, o mercado, como é que está? Então, olha só, 24% dos domicílios. Tá? A gente vai lançar um número novo de 2010, agora em junho. Uma outra coisa interessante aqui é que 5 milhões, a gente tem 5 milhões de domicílios que têm computador e não têm acesso à internet. Isso é bastante curioso, dado, né, a complementariedade dessas duas tecnologias. Hoje em dia, você pensar em um computador e não pensar em internet me parece um pouco curioso. Mas esse número, ele vem até 2009, ele está crescendo. Então, cada vez mais, até 2009, a gente tem mais domicílios com computador e sem acesso à internet. Então, mais uma vez, olha, a oportunidade é muito grande para o crescimento desse setor de provimento no Brasil. Esse vazio aí não é porque não está considerando pequenos provedores não informais ou até mesmo os piratinhas da vida? Importante a pergunta. Esse dado, ele é obtido no domicílio. A gente ainda não entrou nos dados dos pequenos provedores. Tá? Obrigado pela pergunta. É importante esclarecimento. Então, a gente não tem esse efeito porque a gente vai no domicílio, a gente faz um sorteio de uma amostra domiciliar, a gente vai no domicílio, por exemplo, você tem acesso à internet, se ele tiver qualquer acesso, pode ser de grande, pequeno, médio, é considerado como um domicílio com acesso à internet. Tá? Como o tempo é curto aqui para a apresentação, qualquer pessoa que tenha dúvidas em relação à metodologia, como é que a gente faz, etc., essa pesquisa ela faz parte do Partnership on Measuring ICT for Development, que é o grupo de construção de indicadores das Nações Unidas, né? O Comitê Gestor faz parte desse grupo. Então, a gente segue a metodologia, a gente propõe mudanças, inclusive o Brasil tem uma posição diferente em relação a alguns indicadores. Enfim, se alguém tiver essa dúvida, pode me procurar, inclusive, depois da apresentação. Então, vamos falar sobre que conexão é essa que está nos domicílios. Bem, antes da gente analisar esse indicador, tem uma observação importante aqui para a gente fazer, que é a seguinte. O entrevistado tem muita dificuldade de reconhecer o tipo de conexão que ele tem no domicílio. Então, a gente separa, basicamente, aqui, se slide em 3 tipos de conexão. A gente pergunta para o cidadão, você tem uma conexão de escada, uma conexão dial-up, uma conexão modem tradicional? A gente vai uma série de referências para que a pessoa possa identificar a diferença entre aquele modem que faz o barulho do telefone, né, e qualquer outro tipo de tecnologia. Essa é a distinção a que esse slide está fazendo referência. Tá? Uma distinção básica. Né? Então, primeiramente, a gente tem 10 milhões de conexões de banda larga no Brasil, de acordo com a pesquisa. Esse número, em 2009, ele está aquém um pouco do número da Anatel. Né? Eu acho que é natural que tenha uma diferença aí, nesse número, dado a forma de coleta de dados ser completamente diferente e das limitações que nós temos para coletar esse dado. Inclusive, essa limitação, essa dificuldade é que gerou a necessidade de a gente fazer uma pesquisa sobre provedores, né? Para entender assim, quantas conexões a gente tem, enfim, para conhecer melhor esse mercado. Através do informante domiciliar, é muito difícil a gente entender. Tá? Mas isso dá para a gente um cenário, uma ideia de como é que o Brasil está. Então, a gente tem, no total, ainda 20% desses
um quarto desses domicílios, pega um quarto dos domicílios, 20%, um quinto desses domicílios estão conectados ainda com conexão de escada, de acordo com o respondente. 66% são conexões de banda larga, e a gente tem 6%, a gente pergunta, modem 3G, fora telefone celular. Porque a gente aqui está buscando somente conexões fixas ou conexões domiciliares. Tá? Se o cara tem um celular na casa dele, e esse celular tem 3G e tal, ele não está entrando aqui. A gente investiga isso, a gente vai ver já no outro indicador. Tá? E aí a gente tem algumas diferenças regionais aí. Então, por exemplo, no norte, onde tem a maior proporção de domicílios com conexão de escada, norte e nordeste, né? No norte, a gente tem também a maior penetração da conexão 3G, o que, enfim, é interessante. Tá? E em relação à qualidade dessa conexão, de acordo com o entrevistador, a gente pergunta, qual a velocidade você contratou do seu provedor? Né? 34% dos domicílios que estão conectados à internet estão conectados em uma velocidade até 256 KB por segundo. Esse número, por si só, já é um número preocupante, porque a gente tem um número pequeno de domicílios conectados à internet, sendo que um terço desse pequeno número está conectado via conexão de escada, que é uma conexão que a gente não consegue mais. Quer dizer, qualquer usuário de internet que vai usar a internet uma conexão de escada, é preciso até que ele deixe de usar a internet. Né? Porque como é que você faz para usar esses novos aplicativos, essas aplicações todas, com uma conexão de escada? Então, é um dado preocupante. Uma outra coisa que preocupa é que é o seguinte, 23% das pessoas diz não sei. De fato, eles não devem saber. Agora, vamos pensar numa hipótese. Se eu contrato uma conexão de 8 GB, eu tenho certeza que vai ser uma conexão de 8 GB, porque eu vou pagar por isso, vou pagar mais, vai ser mais cara essa conexão. Então, a nossa hipótese aqui é que esses 23% que a gente não sabe como estão distribuídos nas velocidades, eles estejam majoritariamente engrossando ali aquela primeira barra, até 256. Porque são pessoas que não perguntam, não sabem, não tenho a menor ideia da velocidade de internet da minha casa. Eu pago e não sei o que eu compro, né? Coisa tem conhecimento mesmo. Então a gente pode ter um quadro ainda mais preocupante do que a gente está vendo. E uma oportunidade, mais uma vez. Estamos falando de oportunidades nesse. Né? E em relação a usuários de internet, será que o Brasil. O Brasil é um país de contradições, né? Então, como é que o Brasil está em relação aos usuários de internet? Será que... Porque eu não tenho internet na minha casa, mas eu posso usar a internet em outro lugar. Eu posso ter internet no trabalho, por exemplo. Eu posso ter internet na escola, eu posso usar na Lan House, que é um fenômeno, né, no Brasil. Não sei se todos aqui devem ter conhecimento, acredito. Mas a Lan House é um fenômeno no Brasil, né? De acordo com os dados da pesquisa, 39% da população já usou a internet pelo menos uma vez nos últimos 3 meses. E aí essa é uma definição que a gente adotou no Brasil, né? Sendo que o Partnership fala, não, se usou uma vez nos últimos 12 meses, é internauta. E a gente acha que, se a gente colocar esse cidadão para responder em relação à atividade de internet, ele só vai atrapalhar a pesquisa, ele só vai contaminar os dados, porque se eu usei a internet uma vez no ano, como é que eu vou saber se eu usei para e-gov, para e-commerce, para rede social, para... Né? Então, aqui no Brasil, a gente bateu o pé e falou, aqui são últimos 3 meses, pelo menos, para a gente ter um dado um pouco mais qualificado. Então, 39% dos usuários de internet, dos cidadãos, usaram a internet uma vez nos últimos 3 meses. E aí a gente se pergunta, bem, será que esse número é um número legal, é um número... Né? Como é que a gente pode comparar isso, né, com o que acontece nos outros países? Então, eu coloquei um gráfico aí, que é um gráfico da ONU, do site da International Telecommunication Union, sobre usuários de internet, proporção de usuários de internet. Né? Então, olha lá o Brasil na 79ª posição, né? Abaixo da Sérvia, da Albânia, do Azerbaijão, das Ilhas Caimã, enfim. Não estamos muito bem posicionados também
com relação a usuários de internet. Então a gente tem aqui uma lista de alguns países para a gente ver. Por exemplo, Iceland, 93%, que é a Islândia, Noruega, 92%, enfim. Só para a gente ter uma ideia da posição no Brasil. E uma ideia do tamanho do nosso desafio, do tamanho da oportunidade que nós temos nesse setor. Ora, que contradição é essa que, em horas de navegação, comparando 10 países aí que são avançados na internet, então Brasil, Japão, Reino Unido, Austrália, Espanha, Suíça, né? Então o Brasil, o internauta brasileiro é o que mais usa a internet, ele usa mais tempo, né? Então, é curioso isso, né? Eu digo que o Brasil é um país de contradições, então o brasileiro gosta da internet, né? Isso a gente pode dizer de fato, né? Mas aí, em termos de número absoluto, a gente está falando um número assim, 3 vezes o Reino Unido, por exemplo, em número de usuários, mesmo 34%. Sem dúvida. O Brasil tem, para a gente ter uma ideia. Daí a dificuldade também de levar isso adiante. Veja, eu não quero. Sem dúvida nenhuma, o desafio do Brasil é um desafio. Cada país tem o seu desafio e a gente, um país tão heterogêneo, tão grande, tem um desafio muito grande. O que eu quero aqui não é fazer uma crítica a quem quer que seja, mas sim mostrar que a gente tem uma oportunidade muito grande, né? Agora, a gente não pode deixar de observar que a gente tem esse desafio, porque legal a gente está crescendo, mas talvez a gente tenha que crescer um pouco mais rápido. A sociedade precisa se juntar para pensar um pouquinho quais são as estratégias para a gente avançar nessa área. E eu acho que esse é um fórum para se discutir isso, muito importante. E eu acho que nós temos uma população, na verdade o que eu quero mostrar para vocês, nós temos uma população muito interessada no uso da internet. A gente tem outros indicadores na pesquisa, por exemplo, que mostram que uma peculiaridade, por exemplo, o internauta brasileiro ele aprende sozinho na internet. É muito interessante, né? Então, temos muita oportunidade. Agora, de fato, se a gente for pegar a América Latina, eu fiz um estudo da internet na América Latina, se pegar em número de internautas, nós temos a metade dos internautas na América Latina, praticamente, em números absolutos. Uma curiosidade, deixa eu tentar entender o que você quer dizer que o internauta brasileiro aprende sozinho. Os outros não aprendem, ou aprende parte ou parcial, e aprende o quê? Porque às vezes aprende mal, né? Lidar com a internet ou navegar na internet, quer dizer, tem um aspecto de qualidade nesse aprendizado? Você está falando de aprender o que na internet? A gente tem uma pergunta, importante a pergunta, né, para a gente entender melhor. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque senão a gente vai fugir um pouco da apresentação aqui e dos dados que são os mais importantes que vocês estão por vir, mas a gente tem uma pergunta sobre habilidades no computador e habilidades na internet, né? E a gente pergunta para o cidadão que como é que ele aprendeu, se ele aprendeu na escola, se ele aprendeu em um curso, né, se ele pagou um curso, se ele aprendeu no trabalho, às vezes, ou com um parente, amigo. A gente tem uma série de... O que eu acho interessante aqui é que no Brasil, independente da qualidade, eu concordo muito com vocês, quer dizer, o que se está aprendendo, a gente tem outras pesquisas para estudar isso, como, por exemplo, uma pesquisa sobre segurança, né, para as crianças, então depois a gente pode até falar um pouco disso. Mas o interessante é que aqui no Brasil, a maior parte das pessoas falam assim, eu aprendi fuçando, né? Isso, eu acho que isso está um pouco relacionado com o desenvolvimento das aplicações, que cada vez mais elas são intuitivas mesmo, né? Então, para quem eu sou da época do DOS, né? Comecei a usar computador no DOS. Quando chegou o Windows, eu comecei a usar todos os dias, então beleza, eu usava o WordStar e eu pegava o livro para ficar vendo lá os comandos, né? Como é que faz bold, como é que faz itálico e tal. Quando chegou o Windows, não é? Né? Então, cada vez mais as aplicações vão seguindo esse caminho, eu acho que isso representa. Então, vamos falar agora de um dado que talvez seja o mais preocupante, né? Então, esse dado dá uma polêmica danada, mas eu acho importante essa discussão, tá? Então,
Agora, a gente tem um módulo só para investigar o uso da internet no telefone celular. E esse módulo está mostrando para a gente, desde o início da pesquisa, esse dado, o uso da internet no telefone celular, ele está estável em 5%, que é muito baixo. Então, aparentemente, fiz uma abertura aqui, ele está crescendo nas classes A. Né? Por que a gente colocou essa abertura? Porque a nossa hipótese é que o custo do acesso à internet via telefone celular é muito alto. Essa é a hipótese que a gente está trabalhando. Então, o importante é que assim, são 6,3 milhões de usuários. Aqui, sempre quando a gente fala em números no Brasil, proporções pequenas, totais absolutos gigantes. Né? Desafios são gigantes. Mas 6% é uma coisa para a gente colocar a mão na consciência, pensar um pouco, olha, o que pode estar acontecendo? Está trabalhando com esses desafios aí. Então, deixa eu ver aqui. Uma outra coisa importante, só rapidamente, é que a nossa pesquisa tem indicado também que 90% da base de usuários de telefone celular é celular pré-pago. Tá? Isso difere um pouco, até eu falo em 80, 84, mas a grande maioria é pré-pago. E o relatório, aliás, esse relatório foi atualizado ontem, não consegui ainda colocar os dados aqui atuais, mas no relatório do IDI, da International Telecommunication Union, da ONU, o Brasil está numa posição também muito pouco privilegiada em relação ao que eles chamam de ICT Basket, né, que é uma cesta de preços de telecom. É um estudo muito interessante, esse estudo acabou de sair, eu li, na verdade, ontem, uma matéria na caderno de economia do Estadão. Né? O Brasil ele tem uma cesta de ICT muito cara e a notícia que eu li ontem, né, estava mostrando que o preço do celular caiu em média no mundo 22% e no Brasil 7%, um terço do que está acontecendo no mundo. Então eu acho que isso ilustra um pouco a dificuldade que as pessoas têm. Bem, se eu não consigo nem ter um plano pré-pago, quer dizer, um plano pós-pago, quanto é que custa um plano de acesso à internet? Caríssimo. Não sei, eu pago R$80 por um plano de 1 giga. Aí, todo final de mês chega lá, você já usou 90% do seu, tem que ficar me controlando. É caro, caro. E isso sem considerar o que eu pago de voz, né? Que também não é barato. Então a gente tem um desafio aí muito interessante. Bem, e aí, falando de contradições, veja que quando a gente pensa na infraestrutura da internet, a gente tem alguns dados interessantes aqui. Olha só, o Brasil, em relação aos Country Code Top Level Domains, ele é o 7º, 8º, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8º, né, em número de Country Code Top Level Domains. Né? A gente pode pensar assim, mas poxa vida, e os domínios genéricos, e etc. Né? Bem, a gente pegou o número de hosts, quer dizer, o número de hosts, né, para a gente comparar, né, que aí você considera todo mundo, né, não só os country codes, provavelmente, e o Brasil é o 5º. Né? Então, olha que interessante, né? Tem uma parte que está avançando e tem uma outra que está que ainda precisa ainda avançar muito. E agora vamos dar uma olhadinha nesses dados, são preliminares. Pessoal, peço um pouco de compreensão de vocês. A gente vai poder fazer muito mais do que isso com a pesquisa completa, mas a gente ainda são dados preliminares. A gente está fazendo, na verdade, um esforço aí para trazer alguma coisa, dado que a pesquisa ainda não está estabelecida, não está terminada. Então, qual que é o nosso objetivo nessa pesquisa? É trazer um dado com relação aos provedores, dado todo esse cenário, toda essa oportunidade, esse desafio. Então, nós decidimos fazer a pesquisa, né, um conselheiro do CGI, da área de provedores, ele que foi o solicitante, né, ele trabalhou muito com a gente. A Abranet nos ajudou desde o começo. Pode parecer simples, mas essa não é tão fácil como a pesquisa domiciliar que a gente apresentou. Os provedores têm muita resistência em responder à pesquisa, mesmo a gente falando, olha, o CGI, a gente está tentando, não tem nenhum fim lucrativo, a gente só quer fazer uma pesquisa, trazer informação, fazer análise de dados, que é o que a gente
está trabalhando. Então a gente tem muita resistência dos provedores. Inclusive, espero que vocês possam, boca a boca, comentar e falar sobre a importância dessa pesquisa que a gente está realizando. Então, vamos falar sobre esse quadro primeiro, que é o dado da Anatel. Né? Segundo a Anatel, esse grupo de provedores que a gente está trazendo aqui, eles respondem por 9%, né, do mercado de provimento de acesso. Segundo a Anatel, 1.576.000. Olha, a gente tem uma estimativa de um número maior do que esse. Quando a pesquisa estiver concluída, eu vou poder dizer para vocês se isso de fato acontece, mas a nossa sensação é que esses provedores representam uma proporção um pouco maior dessa fatia, desse bolo. Então, bem, a gente vai falar agora dessa fatia aqui, desses 9%. Então, a gente tem um número expressivo de empresas de pequeno porte, né, que indica que esse setor, né, ele é um setor de alta produtividade, né, pelo menos os pequenos, eles pretendem mais localmente. Tá? Então, 54% de 1 a 9 funcionários, 24% de 10 a 19 e diante. Com relação aos serviços oferecidos, né, a grande maioria oferece aí acesso à internet. Isso é uma coisa praticamente universal entre os provedores, mas os outros serviços eles já são oferecidos por parcelas menores desse universo de pequenos. Então, provimento de e-mail, provimento de hospedagem, provimento de e-mail 70%, a metade tem um provimento de hospedagem, 46% de provimento de conteúdo. O que a gente espera é que esses dados contribuam para que as pessoas possam, deixa eu pensar onde é que eu estou, né, qual que é a minha posição em relação a esses resultados, né, que estratégias são possíveis para o desenvolvimento do meu provedor, porque isso só vem a contribuir com esses dados que a gente está mostrando de inclusão digital. Com relação à velocidade, então a gente tem 72% aí dos provedores oferecendo velocidade até 512 nessa faixa de provedores, claro. Então, enfim, umas oportunidades aí. Com relação à área, né, quais são as regiões que esses provedores estão trabalhando? Então, 40% desses provedores oferecem serviço na região sudeste, 25% no nordeste, 24% no sul, 9% no centro-oeste e 6% no norte. E só 3% dessa base oferece serviços em todas as regiões do país. E aqui do lado, esse mapa ele mostra o número de provedores aí, em cada uma dessas regiões. 25% dos provedores de acesso de pequeno e médio porte atendem a mais de 2.000 clientes. É um pouco daquilo que eu estava falando da alta produtividade desse recorte. Né? Então, se pega essa fatia roxa, mais essa fatia verde, aí, ou melhor, mais a fatia azul, né, do lado, a gente tem 40% dos provedores que tem 1.000 ou mais, né, clientes. Interessante. E o último slide aqui, a gente queria mostrar um dado, que é um dado. A gente não tem nenhuma hipótese, não tem nada para a gente afirmar, mas a gente só queria compartilhar com vocês essa informação. Então, o que a gente tem aqui, essas duas barras? A barra de cima, ela mostra o número de provedores que entrou, né, no mercado em cada um desses anos. Tá? Então, por exemplo, até 1994, 18 provedores já estavam trabalhando desse grupo de provedores aí. Enfim, aí depois entraram em 95, 55 provedores, em 96 entraram 66 provedores, em diante. Tá?